António Frangules, que é praticamente o nosso comentador residente, e hoje vamos olhar para dois temas, aliás, são dois temas que até que interrelacionam-se, portanto vamos falar da exclusão de candidatura para a corrida eleitoral, exclusão esta pela Comissão Nacional de Eleições, e também vamos olhar o processo, portanto, de destituição do edil de Quilimane, Manuel de Araújo. Portanto, são estes dois temas que vamos, portanto, analisar. António Jorge Frangules, muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Entre linhas, semana passada, António Frangules deixou escapar que havia portanto, um processo, um esforço no sentido de afastar a candidatura de Samora Machel Júnior, ao que veio se confirmar ontem. Como é que olha para esta decisão da Comissão Nacional de Eleições? Primeiro, boa noite a todos os telespectadores. E em segundo lugar, eu devo lamentar profundamente, porque eu não queria fazer mote disto, não queria fazer, digamos, propaganda disto, mas está já a ultrapassar os patamares do concebível. É que a última sexta-feira, quando saí, tive que despistar mais uma vez uma companhia que estava, portanto, me seguindo, e quando chegamos mais uma vez na Joaquim Chissano, eu não gosto, desde que me tiraram o telefone deste lado, anda muito tráfego, lá da 24 de julho, e desta vez também na Joaquim Chissano, um cidadão com luzes faz sinal de eu parar, eu não paro, buzina, eu não paro, e entramos numa Fórmula 1. Eu, com um bocado de sorte, consegui despistá-lo. De longe, eu vi ele a fazer sinal de luz para ver se os outros automobilistas lhe deixavam passar. Portanto, tenho a certeza que ele não me queria dizer boa noite, nem sequer queria me dar algum presente. Aquela hora da noite, eram 22h30. Devo estar lembrado, o nosso programa demorou um bocado aqui assim. Okay. Eu penso que o povo moçambicano está a ouvir, e o povo moçambicano não tem dúvidas de quem seja, não é? E quais os objetivos. Nós já estamos mais do que habituados a isto. Viemos de muito longe, Macuano, o Racino de Salem, os Sistaques e Pondecas. A verdade é uma: Moçambique transformou-se numa selva. E nós vamos poder ver nos próximos dias que o que estou a dizer, tanto é uma pura verdade. Mas, bom, antes disso eu queria simplesmente dizer o seguinte: a justiça é o que há de mais primitivo, né, na alma humana, de mais fundamental na sociedade, a mais sagrada de entre as noções, não nações, entre as noções que o homem possa conhecer. E o que as massas reclamam hoje com mais ardor. O que se poderá imaginar de mais universal, de mais forte, de mais consumado do que a justiça? A Frelimo foi ao mato em 1964, depois que fundada em 62, pegarem armas para lutar contra as injustiças que eram praticadas pelo sistema de administração colonial ao povo moçambicano. Mas será que valeu a pena? Era bom que a Frelimo se perguntasse 1001 vezes, e se alguma dúvida ainda persistir, que desça às massas, ao povo,
e faça a pergunta. E por fim, perguntar como é que a Frelimo se sente estar a governar um povo contra a sua vontade. Eu quero dizer que, mais uma vez, o que nós vamos analisar aqui é simplesmente aquilo que de injusto tem vindo a ser praticado contra os cidadãos e contra as vontades dos cidadãos. A lei existe para o bem de uma sociedade. A lei existe para regular, não é, o convívio são e salutar dos seus cidadãos, tanto numa sociedade. Não deve nunca a lei ser o problema. Pelo contrário, deve ser a solução. Quem diz a lei, diz o legislador, o aplicador dessa lei. Portanto, deve se preocupar em interpretar de modo a não prejudicar, a não provocar, digamos, fossos entre os cidadãos. Porque a lei tem direitos e tem deveres, que são duas faces da mesma moeda. O dever é correlativo do direito. O contrário é verdadeiro, é trivial. Daí que eu sempre disse, e já algumas pessoas começaram a dizer explicitamente que eu tenho razão. Eu sempre disse que em Moçambique, infelizmente, nós temos órgãos que são fonte de conflitos armados. Conflitos esses que é, portanto, comportamento terminal, que é uma consequência última, mas tem uma consequência imediata, né? Que é a suspeição recorrente dos resultados eleitorais. As fraudes eleitorais em Moçambique, infelizmente, não começam ou não se dão no ato de votação apenas. Começam muito antes de se aprovar as leis eleitorais e tudo. Demora-se tempo suficiente para depois, quando relançar uma possível revisão de uma lei eleitoral, vai-se fazer as correrias. E toda pressa é inimiga da perfeição. E aí é onde os que têm o poder de manipulação manipulam as vírgulas, manipulam os conceitos, manipulam os textos inteiros, sempre com o escopo de se manter no poder. Mesmo ao arrepio, né, dos próprios cidadãos, aqueles que emprestam esse poder. Um governo tem o poder emprestado. O povo aliena o seu poder. É por isso mesmo que os Estados modernos, de tempos a tempos, têm de ir pedir essa legitimação. Se ainda são legítimos de continuar a governá-los, porque todo o povo não caberia no Conselho de Ministros, na presidência. Então, eles emprestam esse poder, alienam esse poder aos governantes. Uns de 4 em 4 anos, outros de 5 em 5, outros de 2 em 2,
tem que renovar essa legitimidade. Ora, se já não tem a legitimidade, com certeza que deixe, são as regras, deixe que os outros experimentem. Se não se derem também, vão sair, entram outros. Assim é que os Estados evoluem. Não é com governos perenes e com uma perenidade que não presta desenvolvimento a essa sociedade. Portanto, nós vamos, eu até porque nem me vou preocupar tanto palmilhar a lei, né? Porque já conceituados juristas e constitucionalistas se pronunciaram a respeito disto. É claro que vou dizer uma e outra coisa pontualmente, mas eu vou tentar dar um acento tônico àquilo que possa vir a ser as consequências disto. Porque, sabe, o ladrão, antes de ir a uma propriedade, né, ou de ir contra a integridade de alguém para ofendê-lo corporalmente ou mesmo suprir-lhe a vida, ele faz sempre uma equação. E é uma equação narcisista. Quer dizer, ele olha para a equação e diz que eu estou bem. Mas nem sempre ele sai-se bem. É quando ele, meia volta, está atrás das grades. Como só dizer, o arrependimento é sempre depois do erro. Ora, as consequências disto que nós estamos a ver, alguns, como dizia, são narcisistas, alguns, quer dizer, simplistas, de tal maneira que tudo é igual, quer dizer, reducionistas é igual, isso não vai dar em nada. Mas não se lembram que tudo começa assim. As revoluções começam assim. Eu que estou a falar, não estou a falar simplesmente de boca para fora. Eu tenho inserção, feliz ou infelizmente, quer queiram, quer não queiram aceitar. Eu tenho inserção com muitas outras pessoas, mas o que não me parece é que os que fazem estas falcatruas não devem estar sabendo como é que o coração do povo está batendo por estes dias. Não estão sabendo o que é que estão a fazer, o que é que estão a provocar. Eu lembro-me quando foi das greves no consulado do último presidente, do antecessor do atual, quando alguns ministros vi-lhes a tremer. Nem falar conseguiam falar, porque tinham que ir pelos distritos urbanos e acalmar e prometer que, olha, viriam logo a seguir 300 autocarros, que não sei se já chegaram, mas estou a falar daquele consulado que até agora de um só trago não vi 300. Mas, bom, aliás, mesmo com 300, sei que já vieram, as pessoas ainda se fazem transportar como sacos, como lenha, etc, etc. Então, estes fazem isto e são medricas. É claro, eles confiam evaporar, sumirem. Outros têm até helicópteros, outros até têm aviões a jato, ou lá o que seja, né? Porque as pessoas... Eu dizia, e sempre citei o Carlos Cross, né, na onda mexicana, que
quando as condições estiverem já criadas, que nem as vulcânicas, não é? O vulcão não irrompe de pé para mão, de um dia para o outro. Vai acumulando calor, gases e não sei o quê, e há um dia que faz um boom, uma implosão de dentro para fora. Portanto, há políticos que não pensam nisto. Há políticos que dizem, isso não é nada. Confiam blindados, esquecem que os blindados são conduzidos, não é? Por pessoas que batem igual e que pode muito bem, digamos que, abster-se de determinadas ações. Os militares, os polícias, você pode mandar atirar e dizer que não. Eu não vou atirar contra o povo a avançar. Portanto, eu vou me cingir mais, portanto, nestas questões que são mais políticas do que jurídicas. Mas perguntava sobre a rejeição da candidatura de Venâncio Mondlane. Estávamos primeiro com Samora Machel Júnior e depois vamos olhar para Está bem, porque eu já dizia que há uma potência, há sinais de que vai ser rejeitado. De facto. E a rejeição foi feita, como nós vimos, primeiro ao nível interno. E eu fui dar, portanto, a candidatação dele à margem, portanto, do partido. Mas, se tivesse sido evitado, eu sempre disse aqui, hoje não trouxe o estatuto do Partido Frelimo, mas está lá o artigo 81, que fala do Comitê de Verificação. O Comitê de Verificação tem a competência de ofício, portanto, oficiosamente, anular uma decisão que viola os estatutos, os direitos do indivíduo. Porque ele, se é membro, tem direitos e deveres. E a forma como foram escrutinados aqueles 3 candidatos foi simplesmente um pontapear da Constituição, porque é onde estão os direitos do indivíduo, até os direitos políticos, e dos próprios estatutos e da diretiva. Ora, ele não impugnou, não é? Mas dizia eu que o Comitê de Verificação tem um poder oficioso tem um poder oficioso, quer dizer, sem esperar de uma iniciativa da parte ofendida, analisar a questão controvertida e decidir. Não fez, a consequência é a que nós estamos a ver. É como tudo, é como água. Água precisa de passar. É uma enxurrada, chuva torrencial. Você tapa aqui, ela vai andando em volta da barricada que você constituiu contra ela, até que encontre uma saída. Se for possível, até cavar esta mesma barricada e por baixo ela entrar e passar, vai acontecer. Mas ela ali não vai ficar. E isto é tão natural quanto isso. E nós vimos isso, e aconteceu. E quando começou, nós começamos a ver movimentações, ameaças. Anda aí um artigo feio nas redes sociais. Dos chamados sacrifícios. Exatamente. Ok. Família, quer dizer, não, aquilo eu devo ter aqui, perto, está muito longe. Quer dizer, aquilo é de arrepiar os cabelos. Eu não sei se o professor Cumbano pensou 2 vezes antes
de pegar na pena e escrever o que escreveu. Eu não acreditei estar a ler. Até há uma reação do Jaime Langa, é o nosso colega, ou não? Não. Jaime Langa, ele diz ser camarada, não é? E ele diz aos meus amigos e camaradas, escrevo este texto perplexo e provavelmente transtornado, situação superveniente da leitura que acabo de fazer do texto do meu amigo e camarada Julião João Cumbano, né? O qual passo a citar uma parte, muito pequena. O que esta gente sabe, e muito bem, e provavelmente Samito não saiba tão bem, é que se insistir demais, que parece estar a fazer, o Samito vai ser sacrificado penosa e precocemente, qual ocorreu com seu pai. Esta é a razão que explica que a mesma gente não usa os seus próprios filhos biológicos nesta empreitada interna contra Frelimo. Sinceramente, isto é uma ameaça. É uma ameaça. E da pessoa de quem vem a ameaça. Nós lembramos-nos, né, que esta mesma pessoa, mais uns outros tantos detratores, não são mais do que isso, da verdade, começou assim a pronunciarem a morte do Júlio César, com ameaças deste género, com epítetos não muito famosos, e culminou-se com o bárbaro assassinato do Júlio César. Dizer ao candidato que exerceu o seu direito de cidadania, vê lá, ainda pode acontecer o que aconteceu com o teu pai. O que é que está a dizer? Está a dizer que o pai morreu de morte natural? O que é que está a dizer? O Julião Cumbano aqui. Está a dizer que a Frelimo é que matou o pai do Samito. Essa afirmação não é minha, é dele. Está lá na página dele do Facebook. Por isso, cuidado, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu com o teu pai. Porque o teu pai, quando começou a, sei lá, transviar-se da Frelimo, então recebeu pela medida própria. É o que ele está a dizer. Então, está a acontecer isto e está a acontecer questões, digamos, que querem corroborar com estas ameaças. E eu disse que alguns dos integrantes da lista estavam a ser ameaçados para poderem desistir da lista, que é para poder inviabilizar a candidatura. Aconteceu. E está a acontecer. Este ponto abre espaço para um outro debate. Quais são os limites, quais são as fases que permitem, pelo menos a nível da Comissão Nacional de Eleições, para alguém que perfila uma determinada lista? A Comissão Nacional das Eleições só queria atingir um determinado fim. Sim, mas houve um procedimento todo, as pessoas filiaram-se àquela lista, fizeram um registro criminal e tudo mais. Até que fase é que a pessoa pode recuar desta decisão de aliar-se a uma lista? Não, desistir e recuar a qualquer altura pode fazê-lo. Mesmo com o processo já dentro da Comissão? Mesmo com o processo. Antes das listas finais, né, ainda pode desistir. E existe até aqui a figura de desistência, não é, de lista e candidato do órgão autárquico. Esta é a lei nova, não é? É a 7, a lei que está agora em vigor, é por conseguinte a lei 6 de 2018, que estou aqui a referir. Existe a figura de desistência, mas há prazos, não é? Ok. Há prazos. Mas isto já foi
por demais analisado. A Comissão Nacional das Eleições não se importou em cumprir, digamos, rigorosamente a lei. É como que deixar a batata para o Conselho Constitucional. Mas a verdade é uma, é que até prova em contrário, a Comissão Nacional de Eleições fez o jogo do patrão. Aquilo que eu sempre disse, que a CNE, o STAI, a Assembleia da República, fazedora das leis, não é? Que são autênticos cheques carecas, põe sozinho o valor, não é? À medida e da conveniência e da vontade de tudo. Então, e o Conselho Constitucional? Digo o Conselho Constitucional que muito respeito, incluindo o seu presidente. Eu conheço um bom profissional, um bom jurista, mas as últimas eleições, 2014, quer dizer, o indivíduo ficou completamente frustrado, desonrado, desiludido da pessoa do presidente do Conselho Constitucional. Chegar-se, inclusivamente, a, digamos, legitimar resultados perante uma reclamação de maior por parte dos partidos da oposição, sobretudo os que têm assento no Parlamento, e legitimar os resultados através de justificação eletrônica. Os editais não hão de ser vistos mais. E isto aqui é uma prática até dentro dos órgãos internos do Partido Frelimo. Eu lembro-me, eu fui presidente do Conselho, Comissão das Eleições em 2007, uma coisa qualquer, da OJM, né? Eu evitei que a fraude acontecesse. Estavam lá pessoas, vieram até falar comigo, deixe-nos lá, inutilizaram tantos boletins que era para ver se não ganhava o jovem que estava à frente, mas ganhava o jovem que era da simpatia, não é? Da comissão política. E eu frustrei, vi pessoas a tremer, porque eu não lhes deixava fazer fraude. E as eleições foram até a madrugada, 3 horas ou coisa parecida. Um membro da comissão política desabafou: estou há muito tempo na Frelimo, mas apesar de que o candidato que passou não é o da simpatia da comissão política, mas são as primeiras eleições limpas e transparentes que eu assisti. Eu jamais me esquecerei. Então, o que é que foi acontecer? Logo a seguir havia reclamações. De quê? Daqueles, tem lá órgãos que também são eleitos, né, para preencher, Comitê Central da OJM, por aí fora. Uma tentativa de fazer uma réplica dos estatutos da própria Frelimo, em termos de órgãos, etc, etc. Então, eu aceito as reclamações e mando vir os boletins de voto que é para recontagem. Disseram, no mesmo dia das eleições, já estão queimados. O quê? Já estão queimados. Portanto, é uma prática que os meninos até já aprenderam. E essa prática, o que vai trazer no fim do dia
É isto que nós estamos a ver. Portanto, havemos de discutir melhor esta questão depois que o Conselho Constitucional se pronuncie. Se pronuncie, mas podes crer, da mesma maneira como eu disse, e aconteceu, nesta altura, Maputo inteiro vai parar. Depois do acórdão do Conselho Constitucional, a matéria. E se juntarem as duas listas, portanto, cujos candidatos foram afastados, foi afastada a lista toda com o respectivo candidato. A outra, o candidato pode substituir por um outro. Mas se juntam os dois, a associação, mais o partido do Renamo, que está prejudicado nisto, aqui assim, Maputo vai parar. Okay. A semana foi também marcada pelo afastamento de Venâncio Mondlane, diferentemente de Samora Machel Júnior. Venâncio Mondlane trouxe, o caso de Venâncio Mondlane trouxe à luz uma abordagem sobre a lei, aliás, diferentes nuances sobre a lei. Como é que acha, como é que olha para este afastamento? Este afastamento, e eu vejo com uma tristeza apenas. Por quê? Porque apenas se pontapeou a legalidade. Foi-se invocar uma lei que eu posso ler a parte final desta lei nova, né? Onde diz claramente, no artigo 224, é revogada a Lei nº 7 de 2013, de 22 de fevereiro, republicada pela Lei 10 de 2014, de 23 de abril. Portanto, estas duas leis foram revogadas e criou-se um novo quadro jurídico. Eu percebi, acompanhei alguns debates. Algumas coisas deixaram-me com dores de estômago. Por aqui, nós podemos afirmar que o quadro jurídico atual não é o mesmo que o revogado. Senão não se revogava. Como vê, a Lei 7 de 2013 é republicada pela Lei 10 de 2014. É republicada. Aqui você não pode falar de revogação, quando muito pode falar de uma derogação de alguns preceitos e tudo mais. Mas esta atual revoga completamente o quadro jurídico anterior. A lei é feita sempre com um objetivo, com um escopo. A lei não é feita pura e simplesmente. A disposição de direito tem um escopo. Quer cumprir uma certa função, uma certa finalidade. Ok? Para cujo conseguimento foi criada. A norma descansa num fundamento jurídico, numa ratio iuris, razão do direito, que indigita a sua real compreensão. Portanto, a interpretação não pode ser uma pura dialética. Eu quero lembrar que, quando se discutia este pacote autárquico, que eu sempre disse que era uma bomba relógio, né? A qualquer altura haveria de explodir. Dizia-se o seguinte: os partidos, sobretudo os chefes dentro dos partidos, contentes, né? Os partidos vão de ter mais peso a partir de agora. Os membros não hão de abusar. E, por sua vez, o partido no poder dizia que, e de facto é consequência disso, não há de haver intercalares.
porque saiu, é substituído pelo imediatamente anterior. Ora, se nós formos para o histórico da lei, do elemento histórico, né? Vermos o pensamento do legislador, nós devemos de encontrar que uma das finalidades daquele preceito, é uma norma daquele preceito de renúncia, era exatamente evitar o abuso da figura de renúncia. Quer dizer, acordou porque lhe apeteceu, quer ir embora, está cansado, está a meter renúncia. E, com o prejuízo dos cidadãos que o elegeram, porque gostavam dele, confiaram nele e contavam com ele até o fim do mandato, né? E o Estado, por sua vez, a chorar os dinheiros. Ora, a renúncia tinha que ter uma pena pesada, que é o da perda do mandato. Sobretudo, quando se tratasse de uma renúncia, digamos, recreativa. Fazer da renúncia uma recreação, um desporto. E por que é que se manteve? Manteve-se porque também deve punir aqueles que possam o fazer por recreação, por desporto. Mas, trocando em outras palavras aquilo que já foi dito, né? O caso do Venâncio é uma questão de incompatibilidade. Ele candidatou-se, não há proibição, candidatou-se, como candidatou-se o Silvério Ronguano, e ficou membro da Assembleia, ficou chefe da bancada, e logo a seguir candidatou-se para um cargo, um posto maior, para servir o mesmo povo, só que em número maior. O povo de Maputo é espécie de que o povo moçambicano todo é gênero. Portanto, está lá dentro. Candidatou-se e entrou para a Assembleia. Nem era necessário um pedido, um requerimento a pedir a renúncia. Renúncia, ok. Por quê? Se há uma lei que estabelece as incompatibilidades, o ser deputado é incompatível com o ser do Executivo, presidente do Conselho, Estado, né? De um modo geral, lato sensu. Então, se são incompatíveis estas funções e quaisquer outras, o ascender aquele cargo ou aquela função, o ascender aquele lugar, logicamente que deroga o lugar anterior, afasta o lugar anterior, automaticamente, mecanicamente. Daí que nem seria necessário uma renúncia. Portanto, eu sei que a paixão política não tem limites, né? A CNE agiu politicamente e amando de. Digam o que disser, há mais do que indícios suficientes para dizer que o que a CNE fez, pura e simplesmente, foi servilismo. Como é que se explica que Venâncio Mondlane tenha se recusado a ser cabeça de lista do MDM? Mais tarde, seja o próprio MDM a alertar
a Comissão Nacional de Eleições pela irregularidade. O MDM tinha noção também da irregularidade que iria cometer ao ter Venâncio Mondlane como cabeça de lista? Eu acho que não tinha na altura. Alguém lhe deu a faca e o queijo. Brada, sim, faça isso. Porque há alianças políticas no meio desta história toda. E a ver, vamos. Há onde sair cá para fora. Há onde sair cá para fora. Portanto, eu não tenho dúvidas que alguém teria alertado e dar-lhe segurança de que nós vamos fazer a cobertura, a retaguarda, segura. Porque, bem analisado, a candidatura do Mangana há de passar no Conselho Constitucional. Se o Conselho Constitucional não quiser ser um burô político de algum partido. Okay. Há de passar a candidatura. Mesmo em relação ao Manuel de Araújo. É mesmo sobre este tema que iríamos olhar nos próximos poucos minutos. Na passada quarta-feira, a Assembleia Municipal de Quelimane votou a favor da destituição de Manuel de Araújo. Até que ponto é que a Assembleia Municipal tem legitimidade para destituir o presidente? Não tem. Tem na nova lei. Na nova lei tem. Mas na antiga, penso eu que não tem. Mas vamos lá, por via da segurança e certeza do direito. Artigo 100 da nova lei. Ok? Não. É esta. Portanto, estamos em face da lei número 6/2018, que altera 297 de 18 de fevereiro. No seu artigo 100 diz: fundamento da perda do mandato. Eu não vou ler tudo isso porque não interessa. O que nos interessa, no número 5 e na linha B, diz: o membro da Assembleia Autárquica perde o mandato nos seguintes casos: inscrever-se ou assumir funções em partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores diferente daquele pelo qual foi eleito. Ora bem, esta lei rege para o futuro e só pode retroagir qualquer que seja a lei. Eu estava a ouvir umas barbaridades aí, assim, não gosto de criticar colegas, né? Não é só na lei penal. Qualquer lei, não é, pode retroagir se há uma lei nova, não é, e a lei antiga traz-lhe benefícios. Só há proibição quando traz sofrimento, quando lhe penaliza. É a lei civil, é a lei penal, penal fiscal, penal tributário, penal aduaneiro. Só pode retroagir quando lhe traz benefícios. Então, nós aqui temos esta lei para regular as autarquias a partir de quando? Das autarquias passadas? Não, das próximas autarquias. Então como é que você vai destituir neste mandato que se constituiu e que ainda está à espera para acabar? Como é que você vai destituí-lo? Vai destituir o presidente, né? Ou os membros no próximo, ou a partir do próximo mandato para frente, até se revogar ou este preceito, se derrogar este preceito ou a lei toda. Quer dizer, isto digamos que muito primário. Não precisa de sentar-se na faculdade.
Isto qualquer pessoa só ler, o direito é lógica. Não precisa sentar na faculdade. Esta lei é nova. Claro que altera a anterior, mas se a anterior dava-me benefício e eu ainda estou dentro da vigência dessa lei anterior, e se a nova traz benefícios, o negócio é outro. Então, a menos, aquilo que eu estava a dizer, a menos que de facto se leia a lei de cabeça para baixo, ou transversalmente, invertido. ou transversalmente, mas tirando isso, está mais do que claro. Agora, o que nós vimos, o que é até muito mau precedente, é que, afinal de contas, existe espírito de vingança. E isso põe os eleitores com um certo receio. E se um dia subir ao poder, o que é que vai ser? Porque isto é procurar qualquer coisa para se vingar. É claro que pode-se colocar o problema de, sei lá, não foi muito ético, por aqui assim, não devia ter sido daquela maneira e tudo mais. Mas nada desculpa a violência, a violação, desculpe, à lei, não é? Porque a pessoa não se comportou bem comigo, com o meu partido ou com o nosso partido, como queira dizer. A verdade é que o MDM saiu mal na fotografia. Saiu mal na fotografia. E, acima de tudo, quando tem um indivíduo que está nas mesmas condições e que, olha, arrepiou-me o cabelo quando eu ouvi o senhor doutor Quinica, quando entrou para a CNE ainda estava a fazer o direito, mas deixou muito a desejar quando eu ouvi que não houve reclamação, por isso a CNE não pôde conhecer, mas o processo. Olha, a incapacidade ou a capacidade eleitoral passiva é composta por preceitos, por normas não dispositivas, são impositivas. O que acontece? Eu vou dar um simples exemplo. Para ser presidente da República, você tem que ter o mínimo 35 anos, não é? Então, se inscreve um indivíduo com 20 anos, alegando que a partir dos 18 anos ele tem direito a eleger e ser eleito, vai ficar à espera que a população impugne a CNE. O que é que vai fazer? O que é que deve fazer? Deve afastar de ofício, oficiosamente, ex ofício, é sua competência oficiosa. O crime público, falando do Ministério Público, matou-se alguém aí. O Ministério Público imediatamente, através dos seus órgãos auxiliares, a polícia tem que ir para lá, abrir o processo. Não tem que perguntar quem é que telefonou. Não precisa. O crime é público. A legitimidade do Ministério Público atuar sem queixa é exatamente do facto de ser um crime público. E o Ministério Público, obrigatoriamente, por força da lei, tem de conhecer o crime. Agora, quando é um crime semipúblico, fica à espera da queixa e com a consequência de que, depois de queixar, já não há desistência. E o crime particular fica toda hora à espera do dono. É crime particular. Ele amanhã entende que já perdoou. Até que ponto é que estes solavancos, neste processo todo de preparação eleitoral,
São Não. anticâmara. Olha, isto aqui é antecâmara, como está a dizer, de muita sujeira que vem ainda. Durante o período eleitoral. Exatamente. E mais. Como é que serão as próximas E mais. Não podes afastar a hipótese, e uma hipótese não muito boa, de isto afetar até a mesa das conversações, até onde estão. Porque isto aqui é afastar a Renamo. Porque a Renamo tinha esperanças. Esperanças essas que são frustradas ao banir o seu candidato manhosamente, ilegalmente, inconstitucionalmente. Então, já aí uns estão a dizer, Afonso Dhlakama morreu mesmo. Porque a Frelimo, se Afonso Dhlakama estivesse, não faria. Mas é suicida. Eu até digo, faria. Naquela de que vamos controlar, vamos contornar. Mas eu não estou a incitar, mas é sempre bom que alguém ainda há tempo corrija isto. A semelhança do caso do Samit, que o Comitê de Verificação poderia corrigir, é uma espécie de Conselho Constitucional lá dentro do Partido Frelimo, não fez, está isto. Está isto, uma cua, eu sempre citei este provérbio, conheci lá, que o furúnculo vem da borbulha. O furúnculo vem da borbulha. Há de se arrepender depois do pior acontecer. E para isso não acontecer, é melhor, não é? Emendar. Não vai ser o caso de a emenda ser pior que o próprio Soneto. Voltando a Samora Machel Júnior, que futuro político terá? Eu disse aqui, na possibilidade no último programa, eu disse, ele se recua politicamente morto. E eu disse que, para mim, era uma espada contra a parede para Frelimo, mas uma espada contra a parede para ele mesmo como político. Por isso, ele é soberano para escolher o seu futuro. Porque estas coisas, o indivíduo é suzerano da sua vontade. É, portanto, soberano da sua própria vontade. Daí que, se ele escolher avançar, bom, vai-se ver. Em ciência política, a futurologia não funciona tanto. Mas presume-se. Não é crime presumir que ele tem chão para pisar. Tudo vai depender dele. Ele tem chão para pisar. Porque as condições estão criadas, estão sendo consolidadas, sendo reforçadas. Eu já disse aqui, não é porque a oposição está a fazer uma obra-prima de trabalho. Quem está a fazer é a própria Frelimo. A Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz. Então, as condições estão criadas e tem manancial. E as pessoas têm cabeça para pensar, olhos para ver, ouvidos para ouvir e a sensibilidade para sentir. Você consegue ver que as pessoas não estão bem. E a gente sempre disse. E eu não gosto muito do eu, mas se pudéssemos fazer uma revisita dos nossos programas atrás, haveria de encontrar que não faltou aviso. Quem avisa, amigo é. As pessoas cansam-se. As organizações, os partidos desgastam-se. E a Frelimo está a pagar o desgaste de 50 anos. Está a governar há quase 50 anos.
Há quem até muito negligentemente disse que governariam mais de 50, 100, até 200 anos. O indivíduo ouviu na altura e calou-se. Mas a verdade é o que estamos aqui a ver. Este é um caso inédito, como eu classifiquei da outra vez, e de consequências imprevisíveis. O caso de Samora Machel Júnior. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima sexta-feira estaremos de volta com mais temas para debater. Obrigado. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já.